seja bem-vindo. Sou o professor Sérgio Sarquis e você está no nosso curso de Lógica Proposicional. Nessa aula de hoje, nós vamos ver a definição do que vem a ser uma proposição simples e uma proposição composta. O nosso objetivo, ao terminar a aula, é fazer com que você consiga identificar, reconhecer proposições simples, proposições compostas, os conectivos lógicos que formam essa proposição composta, bem como saber transformar a linguagem escrita na chamada linguagem lógica. A primeira questão diz assim, considere as seguintes sentenças. Então veja que a banca atrapalha isso com sentenças. Muito bem. A primeira sentença diz que Lucas é um cientista. Então, essa é uma sentença declarativa. E por ser declarativa, ela é considerada uma sentença lógica. O número 2 é primo. Beleza? E o número 36 é um quadrado perfeito. Muito bem. Então nós temos aqui uma situação. Eu tenho duas proposições interligadas pelo E. E a 3 diz que o número 49 é um quadrado perfeito. Muito bem. Então o que nós temos aqui? Na alternativa número 1, nós temos que Lucas é cientista. É uma sentença declarativa e por ser uma sentença declarativa, ela é considerada uma proposição. Só que ela é uma proposição simples, porque ela é formada por uma única sentença. Já aqui, 2 é um número primo e o número 36 é um quadrado perfeito. Eu tenho duas proposições, a proposição P e a proposição Q, interligadas pelo E. Então, em linguagem formal, eu diria P, E, Q. O número 49 é um quadrado perfeito. Eu tenho aqui uma única proposição, uma proposição simples. Então, aqui eu tenho uma proposição simples. O problema diz assim: a partir dessas sentenças, quais são proposições simples? Ora, nós temos como proposições simples a proposição número 1 e a proposição número 3. Então, a alternativa correta, apenas 1 e 3. Então, como alternativa correta, nós temos a 1 e a 3. Simples, a 1 e 3. Composta, a número 2. Nessa questão, nós temos a seguinte ideia. Qual das proposições abaixo é classificada como uma proposição simples? Então, o autor está pedindo que a gente analise as alternativas e identifique onde estaria a proposição simples. Vamos começar aqui pela letrinha A. Ele fala assim: eu vou na sua casa ou a minha mãe vai. Então nós estamos diante aqui de duas proposições. Eu vou na sua casa hoje é a primeira proposição, ou a minha mãe vai. Então o que nós temos aqui é o conectivo ou. Porque eu tenho duas proposições simples, chamadas de P e Q, interligadas pelo ou. Em linguagem lógica, você representaria assim, P ou Q. Essa é uma proposição composta, ela não é uma proposição simples. Pelo mesmo motivo, a letra B é uma proposição composta interligada pelo ou. Então aqui você teria a proposição P, aqui a proposição Q, e aqui nós temos interligada pelo ou,
Em notação lógica, você representaria assim. Lembrando que nós estamos procurando a proposição simples. Na letra C, tem uma novidade. Ele fala, aquela menina. Ora, aquela menina ou ela é muito esperta e inteligente. Essa sentença, ela nem é uma proposição, porque nós não sabemos de quem nós estamos falando. Aquela menina, quem? De quem eu estou falando para que eu possa avaliar se ela é de fato muito esperta ou inteligente. Então, muita atenção nessa alternativa, porque ela não é proposição. Se ela não é uma proposição, ela não pode ser classificada como sendo uma proposição simples. Na letra D, nós temos o seguinte: Paulo está sempre ocupado e não tem tempo para nada. Então nós temos aqui diante de uma proposição composta, só que agora utilizando o conectivo e. Em linguagem lógica, eu representaria assim, P e Q. Perfeito? Muito bem. Então, até por um processo de exclusão, a única alternativa que sobraria é a alternativa E, que o autor julgou ser uma proposição simples. Só que tem um problema aqui, né? Vamos lá. Juliana é uma boa menina. Juliana é uma boa menina. Não fala mal de ninguém. Nós estamos diante aqui de um período composto. Nós temos duas orações aqui. Juliana é uma boa menina. Juliana não fala mal de ninguém. Essa vírgula aqui caberia, por exemplo, caberia eu dizer assim: Juliana é uma boa menina, pois não fala mal de ninguém. Mas isso não inutiliza o fato de que eu tenho aqui um período composto. E se eu tenho um período composto, se eu tenho duas orações, jamais essa alternativa E poderia ser considerada, dentro da lógica, uma proposição simples. Então, apesar da banca examinadora ter dado o gabarito letra E, esse gabarito é altamente questionável. Se eu comparar com as demais, não resta a menor dúvida que todas são proposições compostas, exceto a letra C, que nem proposição é. Agora, a letra E não é uma proposição simples. Ela é formada por um período composto. Nós temos duas orações aqui. Então, é bem provável que a banca deva ter acatado algum recurso, nesse caso, e anulado essa questão. Vamos para a nossa próxima questão. Próxima questão. Na proposição André é analista de sistemas e Raul é engenheiro, o conectivo lógico denomina-se. Então, esse é muito tranquilo, né? Nós estamos trabalhando com proposições simples. André é analista de sistema, P, Raul é engenheiro, Q, interligadas por um E. Então, em linguagem formal, P e Q. Esse conectivo, ele é chamado de conjunção. E se ela é uma conjunção, alternativa letra D de dado. Próxima questão. Escreva as proposições abaixo em linguagem lógica. Em linguagem lógica. Também chamada de linguagem formal. Então vamos lá. P é a proposição André, analista de sistemas. Q, Raul é engenheiro. Eu quero representar que André não é analista de sistema. Então eu estou negando a proposição P. E a negação da proposição P, nós podemos simbolizar assim, ó, não P. Tem bancas examinadoras que o símbolo do não
é o símbolo do L deitado. Então se pode falar no tiozinho, não P, ou o L deitado, não P. Raul não é engenheiro. Ora, é não que. Ou, se você preferir, não que. Então, eu estou negando o fato do Raul ser engenheiro, estou negando o fato do André ser analista. Então eu estou negando as frases. Alternativa C. Se André é analista de sistemas, então Raul não é engenheiro. Muito cuidado agora. André é analista de sistemas é bem a frase P que nós colocamos aqui. Então, eu estou diante ali da frase P. Agora, Raul não é engenheiro é a frase não que. E essas frases estão interligadas pelo então. Então eu estou diante de uma condicional. Portanto, a gente representa dessa maneira. Se P, então não que. Se P, então não que. Representar em linguagem formal, em linguagem lógica, é transcrever as palavras na linguagem do P e Q. Vamos para a letra D. Se, então. Então nós temos uma estrutura do tipo assim, ó. Se, então. Muita atenção agora. Se André não é analista, ou Raul é engenheiro, ora, André não ser analista é negar a proposição P. Raul é engenheiro é a proposição Q, interligadas pelo ou. Então, antes da palavrinha então, eu tenho a frase não P ou que. Antes da palavrinha então. Depois da palavrinha então, eu tenho a frase Raul não é engenheiro. Raul não ser engenheiro é não que. Então, em linguagem formal, a resposta é não P ou que, então não que. Essa é a resposta do nosso exercício. Em linguagem formal ficaria não P ou que, então não que. O uso do parênteses é facultativo, é opcional. Quando você coloca o parênteses aqui, é para você caracterizar que essa frase todinha aqui vem antes do então. Aqui está o nosso então, antes dele vem essa frase. Perfeito? Vamos lá para a nossa próxima questão, então. Considere as proposições. Eu vou viajar, eu estou de férias, eu não tenho dinheiro sobrando esse mês. Nesse caso, assinale a alternativa que representa a proposição. Se estou de férias e tenho dinheiro sobrando, então vou viajar. Ora, tudo começa assim. Estou de férias é a proposição que. Tenho dinheiro sobrando, muito cuidado agora. A frase original é eu não tenho dinheiro sobrando. Como ele está dizendo que tem dinheiro sobrando, então ele está negando a frase R. Ele está negando o R. Nós vamos negar o R.
Então eu vou viajar. Vou viajar é a própria frase P. E elas estão interligadas pelo conectivo C, então. Então se coloca a setinha aqui. A setinha vai exatamente na posição da palavrinha então. Antes da setinha, você tem a frase que e não R. Que e não R. Então, depois da palavrinha então, vem a frase P. Então a linguagem formal seria que e não R, colocando em letra minúscula, já que ele colocou lá na origem do problema em letra minúscula. Que não R, então P. Que não R, que e não R, então P. Alternativa a letra B de bola. Que e não R, então P. Perfeito, né? Muito bom. Próxima questão. Na afirmação gosto de pão ou gosto de carne, o uso do conectivo ou indica. Bom, então antes da gente resolver propriamente a questão, deixa eu dar uma repassada com você nos conectivos. O conectivo ou, ele é chamado de disjunção não exclusiva. Muito bem. O que é que ele representa na prática? Quando você fala assim, A ou B, quando você expressa A ou B, você está admitindo que você pode ser o A, que você pode ser o B, ou até mesmo ambos. Por isso que em linguagem de conjuntos, A ou B representa a união de conjuntos. Conectivo ou dá essa ideia. Pode ser um ou outro, até mesmo ambos. Então, vamos pegar um exemplo prático. Quando você fala assim, vamos supor que você peça para duas pessoas, João ou Maria, me façam o seguinte favor. Se o João fizer, está tudo certo. Se a Maria fizer, também está tudo certo. Mas se ambos fizerem, está tudo certo também. É diferente do conectivo ou. O conectivo ou, ele também é chamado de disjunção. Só que ele é considerado uma disjunção exclusiva. Quando a gente coloca ou A ou B, nós estamos dizendo que vai acontecer apenas um deles. Ou A ou B. Nunca ambos. Então, em teoria dos conjuntos, ou A ou B, se você tiver o conjunto A aqui e o conjunto B aqui, ou A ou B é exclusivamente o A ou exclusivamente o B. Nunca ambos. Nessa questão, ele usou apenas o ou. Então significa que nós vamos trabalhar com uma inclusão, não pode ser uma exclusão, nós vamos trabalhar com uma inclusão, significando que a pessoa pode gostar só de pão,
pode gostar só de carne ou pode gostar dos dois ao mesmo tempo. Porque ele utilizou apenas o conectivo ou. Ele pode gostar só de pão, por exemplo. Esse cara aqui gosta só de pão. Esse cara aqui gosta só de carne. Agora, esse cara aqui gosta de ambos. Por isso a questão tem como alternativa correta a alternativa letra E. Perfeito? Com isso, nós encerramos mais essa série de exercícios envolvendo os conceitos de proposição simples e proposição composta. Até o nosso próximo encontro.